Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos, sou psicoterapeuta há mais de 4 anos e já ajudei dezenas de pessoas a superarem suas travas mentais. E neste vídeo, nós vamos falar sobre como superar um divórcio após os 40 anos. Bom, como superar um divórcio após os 40 anos e recomeçar com força e esperança? O divórcio após os 40 anos é um fenômeno muito frequente. Segundo a VLV Advogados, numa pesquisa feita em 2025, a média de idade para os homens que sofrem com divórcio no Brasil é em torno dos 43 anos de idade, e para as mulheres em torno de 40 anos. Também é muito conhecido como o fenômeno do divórcio grisalho. Casais que viveram por décadas também, muitas vezes, acabam se divorciando quando chegam com uma certa idade. E não podemos minimizar o assunto. O impacto, o sentimento que ocorre durante um divórcio é praticamente como se fosse um luto. Existem 5 fases, que são as fases da separação. Então vamos entender um pouquinho sobre como funciona esse processo emocional e assim poder superar. A primeira fase é a fase da devastação. A devastação é aquele choque, muitas vezes, uma dor intensa, uma sensação avassaladora de vazio, rejeição e muitas vezes até a perda de identidade. A fase número 2 é aquela fase da negação e resistência, dificuldade de aceitar uma nova realidade, né? De aceitar que é o fim definitivo de uma relação. A fase 3 é aquela parte onde nós temos vem aquela raiva, aquele questionamento, que é aquela fase onde buscamos intensamente por culpados, respostas, na tentativa de encontrar um sentido para a separação. É nessa fase que muitas vezes acabamos nos culpando somente a nós, como se fôssemos os únicos responsáveis pela separação. A quarta fase é a fase da aceitação gradual. É um início, mesmo que muito delicado, do recomeço, de uma reconstrução emocional e de um reconhecimento da realidade do presente, que o divórcio realmente é uma realidade. E 5 é a fase do recomeço, aquela redescoberta do eu, do verdadeiro eu, né? De estarmos novamente abertos e dispostos a viver novos relacionamentos. Um divórcio aos 40 anos, ele nos traz desafios muito específicos, como, por exemplo, a reconfiguração de identidade. Redefinir quem você após anos vivendo com outra pessoa, pode ser a re A reconfiguração de identidade pode ser um desafio, pois após muitos anos vivendo com outra pessoa, sendo parte de um casal, a gente precisa começar novamente a desenvolver a nossa individualidade. E isso é realmente um desafio muito grande para quem sofre um divórcio após os 40 anos. Outro desafio importante é aquela sensação de solidão e medo do futuro. Como já estamos com 40 anos ou mais, muitas vezes nos sentimos muito sozinhos, porque já estamos muitas vezes há muito tempo acostumado com uma companhia. Por mais que não estivesse sendo boa a relação, ainda assim tinha alguém ali, tinha uma pessoa ali com você. Então essa sensação de estar sozinho traz esse sentimento de solidão e medo de futuro, medo de será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou ficar sozinho pro resto da vida? Um outro desafio muito grande é o desafio financeiro. Muitas vezes, ou por dependência financeira, ou porque muitas vezes o casal tinha contraído dívidas juntos, e quando se separa, ali acaba querendo ou não, essa questão financeira, ela pega bastante. Quem vai arcar com determinadas despesas, quem vai ficar com o prejuízo de tal coisa, de tal empréstimo, né? Mesmo às vezes uma dependência financeira de um dos lados, um às vezes abandonou a carreira para poder seguir o sonho do outro. Aí chega uma determinada época da vida, vocês se divorciam. E aí, como é que fica? Tudo isso são questões muito importantes que fazem parte de quem sofre com o divórcio ali em torno dos 40 anos.
E uma outra questão também, que não menos importante, são as relações familiares. Redefinir os papéis com os filhos adultos, reconstruir as dinâmicas familiares nessa nova configuração é sempre um desafio, mas é muito importante ser encarado de frente. Vou trazer aqui um pouquinho histórias de renascimento, histórias que vão te mostrar que você também pode superar essa situação. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Eu vou contar aqui a história da Andréia, de 54 anos. Após 22 anos de casada, ela encontrou no divórcio a chance de se reencontrar de verdade. Durante a sua jornada de transformação, ela redescobriu o seu valor pessoal, fortaleceu profundamente a sua autoestima, ela mudou corajosamente de carreira, se tornou psicanalista, priorizou o autocuidado, cultivou amizades genuínas, resgatou o prazer do lazer. Muitas vezes deixamos de fazer coisas que gostamos só para poder tentar agradar ou se encaixar no que o outro gostava. E muitas vezes deixamos de fazer aquilo que nos dá prazer. E isso é muito importante. Fazer aquilo que nos dá prazer, nas nossas horas de lazer, né? E hoje ela vive uma vida muito mais autêntica, com os seus verdadeiros valores e desejos. Agora eu vou trazer algumas estratégias práticas para você conseguir superar e recomeçar. Primeira coisa é permitir sentir-se, né? Vivenciar esse luto da separação. Não tem um cronograma certo, se é um mês, uma semana, 3 meses. Você precisa ter o seu tempo. Mas lembre-se, vai chegar um momento que você precisa superar essa fase de luto. Uma outra coisa muito importante, uma estratégia, é você tentar reestruturar os seus pensamentos. Filtrar aquela autocrítica destrutiva, né? Você precisa cultivar mais a compaixão. Substitua padrões negativos de pensamento por perspectivas construtivas, com pensamentos mais positivos sobre você e sobre o seu futuro. Toda vez que você se pegar pensando em coisas negativas, para e comece a trocar por perspectivas melhores de futuro. Isso vai ajudar você a mudar os seus padrões de pensamento. Você precisa também investir no autocuidado, cuidar da sua saúde física, voltar a realizar hobbies que você já tinha até esquecido, fortalecer a sua vida social, laços de amizades, né? Iniciar novos projetos que tenham significados verdadeiros para você e muitas vezes buscar o apoio de um profissional. A terapia, seja ela individual ou em grupo, ela é muito importante para você identificar e superar cada fase que você está passando ali pelo divórcio. Isso pode te ajudar a superar muito mais rapidamente todo esse processo. Uma coisa muito importante também é você começar a reconstruir a sua vida amorosa e social após os 40 anos. E isso é sempre um desafio. Primeira coisa, você tem que começar a se relacionar com você mesmo. Antes de buscar novos parceiros, você precisa aprender a se conhecer, a se valorizar e se amar verdadeiramente. Uma outra coisa é você ter um amor mais consciente. A maturidade traz isso. Os relacionamentos após os 40 anos, eles tendem a ser mais genuínos, mais baseados em intimidade real e conexão mais profunda. Outra coisa fundamental são as amizades. Você fazer novas amizades, redes de amigos. Abra-se, se permita construir novas amizades significativas e fortalecer, assim, essa rede de apoio, uma rede de apoio social e autêntica. Encare também como uma oportunidade de crescimento. Utilize essa fase de divórcio como um catalisador. Foque essa sua energia, em vez de ficar pensando em coisas ruins, foque no seu desenvolvimento pessoal. Assim você vai crescer e melhorar cada vez mais e mais rapidamente. A resiliência e o autoconhecimento também têm um papel muito importante nessa questão do divórcio após os 40 anos. Pois a resiliência, ela é a capacidade de se adaptar, crescer e florescer diante das adversidades e dos desafios inesperados. Por isso, desenvolver e trabalhar sua resiliência é muito importante, assim como o autoconhecimento. O autoconhecimento, ela é uma chave essencial para identificar os seus verdadeiros valores e desejos e assim reconhecer os limites e descobrir novos caminhos que serão possíveis para a sua vida.
Uma coisa que pode te ajudar bastante são terapias e práticas reflexivas, pois são ferramentas muito poderosas para fortalecer sua autoestima, desenvolver autonomia emocional e construir uma base sólida para o futuro. Cada pequeno passo dado é uma vitória rumo a uma vida mais plena, de acordo com o que você deseja. Agora vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades sobre o divórcio na maturidade. E se você conhece alguém que está passando por isso, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Bom, um dos mitos principais é que depois dos 40 anos não se recomeça. Na verdade, muitas pessoas encontram a melhor fase da sua vida após um divórcio aos 40 anos. Divórcio é sinônimo de fracasso pessoal. Mentira. Na verdade, é um profundo processo de transformação, aprendizado e que serve como evolução pessoal. Um outro mito é que vou ficar sozinho para sempre. Esse é um medo muito comum em quem se divorcia após os 40 anos. Mas não é verdade. Novas relações amorosas, de amizades significativas, são possíveis e enriquecedoras. E com certeza você vai sim ter novos relacionamentos, novos amigos, e você vai ver como vai ser muito enriquecedor. O divórcio pode sim ser o final de um ciclo, mas não é o final de você. É o seu reinício, é o seu reencontro com você mesmo. Aproveite essa fase para se redescobrir. Encare o divórcio como uma oportunidade preciosa para você se redescobrir e se reinventar completamente. Comece a cuidar de si, valorize o seu tempo, priorize seu bem-estar, valorize as pessoas que estão próximas de você e que realmente te deram apoio quando você mais precisou. E o amor próprio. Lembre-se, a felicidade genuína e o amor próprio, eles estão disponíveis em qualquer idade. E lembre-se, nada é para sempre. Esse sentimento vai passar. Você é muito mais forte do que imagina. O recomeço está nas suas mãos. E cada novo dia é uma oportunidade de construir a vida que você merece. O melhor ainda está por vir. E se você ficou até aqui, muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui eu trago toda semana vídeos para te ajudar a superar seus bloqueios emocionais e ter uma mente muito mais saudável.